Nesse vídeo de hoje aqui eu vou falar sobre um pouco da minha história pessoal sobre financiamento de imóveis. Tenho algo muito interessante para mostrar para vocês sobre certos aspectos assim em que é interessante financiar ou não uma casa. Vamos para o vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Peguem a sua bebida favorita ou no caso o cafezinho em que eu acabei de tomar já particularmente. Quero que vocês façam esses 3 favores aqui para mim, fazendo o favor. Se inscreva no canal, dê o like e compartilha. Assim vocês vão me ajudar bastante e que com isso eu possa fazer outros vídeos assim interessantes para vocês sobre investimentos e também de inteligência artificial, caso eu encontre alguma coisa interessante nesse ramo. A ideia é que nesse vídeo aqui contar um pouco sobre a minha história pessoal e depois encontrar certas coisas assim que é muito interessante vocês estarem cientes antes de financiar um imóvel. Tudo começou lá em período de 2022, mais ou menos assim. Com isso, meus pais me deram uma ideia de financiar um imóvel. Tudo bem. Aí, nesse caso, eu pensei e tal. Eu olhei assim, vamos ver como é que vai ser, né? E que com isso eu decidi financiar um imóvel pela Minha Casa Minha Vida, em que era em torno de uns 30 anos, que era 360 meses, e pagar o financiamento todo o mês. Eu não vou entrar muito na questão de valores aqui. Eu vou falar sobre um pouco dessa experiência pessoal minha, no meu caso. Depois, ao longo do tempo em que eu fiquei pagando por uns 4 meses, mais ou menos assim, eu percebi que para mim, financiar assim não valeu tanto a pena para mim, porque me senti meio preso. Já tenho um conhecimento muito a mais de investimentos e economia, então para mim pagar todo mês para mim financiamento era algo para mim que tava me prendendo muito. Então por isso eu acabei vendo que não era uma boa ideia no caso. Porém, eu tava pagando o financiamento do imóvel e esperando a aprovação da Caixa. Porém, a Caixa não aprovou. Então surgiu a ideia de falar para os meus pais: olha, desculpa, mas eu vou cancelar esse processo aí. Então eu fiz o procedimento do cancelamento do financiamento e que com o pessoal da corretora que eu fiz o acordo com eles e fiz o procedimento do cancelamento. Mas poderia nem ter financiado e que com isso eu poderia tipo ter meio que usado esse dinheiro em partes assim para fazer outras coisas assim. Mas tudo bem, vida que segue, eu aprendi tudo na base do erro mesmo, na base da raça mesmo. Enfim, e que com isso eu achei interessante também, em que pode ser transformado em um vídeo para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida ou se estiverem querendo agir na emoção, no caso em que eu fiz, vocês assistirem esse vídeo aqui e se atentarem a 5 coisas aqui que eu anotei para vocês. E que com isso eu vou colocar para vocês espelhando a tela do meu celular aqui nesse exato momento com listas interessantes para que vocês possam observar. Mudei aqui o cenário tudo certinho aqui agora. Essa aqui, o que você está vendo aqui agora nesse exato momento é a tela do meu celular. Eu estava usando um aplicativo aqui e um programa aqui para espelhamento de tela de celular e que com isso eu vi que a imagem não era tão boa assim no caso. Eu vi que também tinha planos de assinatura, assim, para você ter imagens boas, assim. Que nem eu coloquei aqui, eu coloquei em torno de um Full HD. E com isso, existia um plano perpétuo. Eu não gosto de pagar assinatura, eu prefiro comprar um programa de uma vez só. No caso, como edição de vídeo que eu comprei. E também, certas coisas assim, eu prefiro pagar uma vez só, em vez de ficar pagando assinatura. Mas tem coisa assim que assinatura, não tem jeito. Vamos para o vídeo de hoje aqui agora. Então, se vocês forem ver essa lista aqui, existe a parte de cima aqui, motivos de não financiar uma casa. E existem 5 motivos aí. Existem motivos de financiar uma casa, em que existem outros 5 motivos aqui. Se você for ver, entre o primeiro, o motivo de não financiar uma casa e o primeiro motivo de financiar uma casa é meio que correlacionado. E isso é algo interessante em que eu quero deixar conectado essas duas partes aqui para vocês. E eu acho muito interessante deixar tipo tudo correlacionado para vocês. Seria o motivo de não financiar uma casa é que você vai ficar muito tempo em um financiamento. E o motivo de financiar uma casa for conseguir honrar o financiamento ou até amortizar. Que amortizar seria no sentido de que você, em vez de você pagar uma parcela do mês do financiamento, você possa conseguir pagar uma parcela e meia em uma vez só por mês, ou você consegue até pagar 2 parcelas em um mês só. Então com isso você está diminuindo o tempo de
em que você vai ficar pagando o financiamento e que com isso você consegue ter a casa muito mais rápido. As pessoas falam que se você conseguir fazer o financiamento, meio que a casa é sua, mas isso não é verdade. Na verdade, se você não pagar esse financiamento, o banco tem o direito de tirar essa casa de você. Então, enquanto você estiver no financiamento, a casa não é sua. Não caia nessa ideia de que se você estiver no financiamento, a casa é sua. Na verdade, isso é uma mentira. Você só vai conseguir essa casa depois que você quitar esse financiamento ou comprar à vista. Então, vamos para o segundo tópico aqui, é que para uma pessoa que para motivo de uma pessoa para não financiar uma casa, seria a questão de que vai mudar muito de lugares e que com isso vai ser muito ruim para essa pessoa, porque ela vai financiar uma casa em tal lugar e se acontecer alguma coisa, por exemplo, de sair dessa casa porque ela foi promovida ou foi transferida para outro serviço por meio de uma empresa, ou com isso também essa pessoa começou a ter a vontade de morar em outra cidade, outro estado ou até em outro país, ela vai estar ela não vai conseguir porque ela vai estar presa nesse financiamento. Mas se for uma pessoa que estiver com pensamento longo prazo de que é um lugar que vai ficar por muito tempo, não tem problema. E a terceira, se não tiver estabilidade financeira, que seria no sentido de essa pessoa não pode financiar, ou não é que não pode, é que não será muito bom para essa pessoa financiar uma casa se essa pessoa não estiver uma estabilidade financeira, em que se for uma pessoa, por exemplo, que for uma pessoa autônoma ou não tem uma renda muito estável e não tem nenhuma estabilidade financeira ao todo, essa pessoa meio que vai chegar a certos pontos assim, é que ela não vai conseguir quitar o financiamento, então com isso ela pode até perder o imóvel. Porém, se for uma pessoa que tem uma estabilidade financeira, ela consegue então honrar essa dívida e até consegue se planejar para até pagar 2 parcelas em um mês só. Por exemplo, que seria a ideia de amortizar o financiamento. Aí existe a outra questão que seria também pessoal, que é o quarto motivo, seria se a pessoa é solteiro ou solteira. Porque quando a pessoa é solteira, no meu caso, por exemplo, essa pessoa tem muito mais liberdade, tem muito mais autonomia de fazer as coisas em que essa pessoa quer. Então, ela não precisa passar por um terceiro ou tomar decisões à base de outras pessoas em volta. Por quê? Ela mora sozinha. Então, com isso, eu não preciso depender de alguma pessoa, no caso, se eu for mudar em algum lugar ou outro. Se a pessoa tem uma família, no caso, essa pessoa, tem muito mais dificuldade de fazer mudanças drásticas de lugares, no geral, em si. Teria que ter um consenso, teria que ter uma decisão meio que unânime, ou a maioria, sim, de ter uma mudança de algum outro lugar. Então, seria muito mais difícil fazer a mudança no geral. E a quinta, em que eu acho muito interessante e que para mim, eu acho que pesou muito na minha decisão, foi se vale a pena como um investimento ou se a pessoa quer uma construção de patrimônio para quem não investe. Eu particularmente, no caso, eu não vejo um imóvel totalmente como um investimento. Eu vejo muito mais a ideia de algo mais, uma segurança em si. Não quer dizer que eu não vejo como investimento que não vai render ou coisa do tipo. É que a questão é que eu não vejo que para mim vale a pena como investimento, porque existem outros investimentos assim que você consegue comprar com muito mais facilidade e vender com muito mais facilidade também, se você não gostar ou ver que não vale a pena esse investimento, e que com isso podem render até mais que a própria casa ao longo do tempo. E para aquela pessoa que não tem aquela ideia de construção de um investimento ao todo, não sabe nada de investimento e com isso pretende também criar um patrimônio, realmente vale a pena sim financiar uma casa. Porque eu vi uma vez um vídeo muito interessante em que uma pessoa tava falando que, eu financiei uma casa. Eu olhei assim, tá bom, beleza. Só que aí ela falou mais ainda. Eu financiei uma casa porque eu não tenho essa questão de saber investimentos, no caso, ou eu também, se eu tiver um dinheiro, eu vou gastar tudo.
eu não tenho eu não tenho essa organização financeira, essa pessoa falou. Então, se eu ver esse dinheiro aí, eu vou gastar tudo. Então, eu decidi, então, pegar esse dinheiro que sobra, sempre sobra pra mim, em vez de eu pegar e gastar tudo, eu estou pagando um financiamento de uma casa. Essa ideia, essa decisão foi muito boa. Eu achei muito interessante isso, porque essa pessoa, ela viu que não tem uma organização financeira muito boa e muito menos tem um conhecimento de investimentos ao todo. Com isso, então, essa pessoa tomou uma baita de uma decisão, em que ao longo do tempo ela consegue ter uma construção de um patrimônio através de um imóvel e que ela também não entende nada de investimentos e também de organização financeira. Achei muito interessante essa decisão da pessoa, dessa pessoa em si. Então, isso aqui o que vocês estão vendo é esses 5 motivos de não financiar uma casa e 5 motivos de financiar uma casa. E tá aí, qualquer coisa vocês podem tirar um print, vocês podem pegar esse texto aí e que com isso vocês podem pegar e ver se realmente vocês estão mais no perfil de uma pessoa que não é para você financiar um imóvel ou motivos de financiar um imóvel. Deixei aqui nos comentários aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu não quero ser aquela pessoa que é contra imóvel, ou é a favor de imóvel, coisa do tipo. Eu quero mostrar apenas certas coisas assim em que devemos tomar decisões conscientemente. Então, não quero ser aquele tio, aquele parente lá que fala que comprar imóvel, por exemplo, não tem erro, ou aquele primo ou aquela pessoa mais jovem assim da família, por exemplo, que vê muito canais de investimentos, tal, aquele em que fala assim, não vale a pena comprar imóvel, comprar fundo imobiliário é melhor, comprar ações, participações de empresas é melhor do que imóvel. Não, cada um tem um perfil para cada situação sobre isso, cada um tem um perfil em como vai administrar e até investir o seu próprio dinheiro. Então, esse é um vídeo aqui falando um pouco sobre um pouco da minha experiência pessoal e que com isso uma lista interessante em que vocês podem ver se você tá no perfil de que dá para financiar o imóvel ou não. Comentem aqui embaixo. Não se esqueça então de se inscrever no canal, dê o like e compartilha. Assim você vai me ajudar muito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Tenham uma boa semana e boa sorte nos campos de batalha. Falou e até mais.